Gênesis. Capítulo 29. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente, ele olhou e viu no campo um poço, em volta dele estavam 3 pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se ajuntavam ali com os seus animais, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: "De onde são vocês, meus amigos?" "Somos de Harã", responderam eles. Em seguida perguntou: "Vocês conhecem Labão, filho de Naor?" "Conhecemos, sim", disseram. "Ele vai bem?" perguntou Jacó. Eles responderam: "Sim, vai bem." "Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas." Então Jacó disse: "Ainda é dia, e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não lhes dão água e as levam de volta para pastar?" Eles responderam: "Não podemos. Temos de esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço. Aí daremos água para elas." Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar. E disse: "Eu sou parente do seu pai, sou filho de Rebeca." Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou, e beijou, e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido. E aí Labão disse: "E sim, de fato, você é da minha própria carne e sangue." Aí Labão disse: "Não está certo você trabalhar de graça para mim só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar?" Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia, e a mais moça, Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: "Trabalharei 7 anos para o Senhor a fim de poder casar com Raquel." Labão disse: "Eu prefiro dá-la a você em vez de a um estranho. Fique aqui comigo." Assim, Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel. Mas, porque ele amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão: "Dê-me a minha mulher. O tempo combinado já passou, e eu quero casar com ela." Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite Labão pegou Leia e a entregou a Jacó, e ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão. Ele disse: "Por que o Senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o Senhor me enganou?" Labão respondeu: "Aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana de festas do casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar
Para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Jacó concordou, e, quando terminou a semana de festas do casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel, e ele amava Raquel muito mais do que amava Leia. E ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu à luz um filho, e pôs nele o nome de Ruben. Ela explicou assim: O Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Leia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão. E disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada e por isso me deu mais este filho. Leia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi, pois disse assim: Agora o meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. Leia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. A esse deu o nome de Judá e disse: Desta vez louvarei a Deus, o Senhor. Depois disso não teve mais filhos. Mateus capítulo 27. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: Isto é dinheiro sujo de sangue, e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito: eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: E você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas, quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus, que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: E não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa
dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás. Responderam eles. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica. Responderam todos. Ele perguntou: que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: e crucifica. Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem. Isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos, e a puseram na sua cabeça, e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: viva o Rei dos Judeus! Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida o levaram para o crucificarem. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene. E o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas, depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: e este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus, crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias. Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o Rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: e Eli, Eli, lema sabactani? Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e
Deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram, e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitados. E saíram dos túmulos. E, depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados, que estavam guardando Jesus, viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali, olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou-o num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos. E disseram: governador, nós lembramos que, quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado. Pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo.